Salve Maria Imaculada e viva Cristo Rei! Aqui Tiago Bruno, missionário e jornalista católico para o canal Católicos de Verdade. Hoje é dia 11 de março, a palavra de Deus está no Evangelho de São Lucas 15, do 1 ao 3 e depois do 11 até o 32. Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximaram-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, e os mestres da lei criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então Jesus contou-lhes uma parábola. Um homem tinha 2 filhos. O filho mais novo disse ao pai: "Dai-me a parte da herança que me cabe." O pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu e partiu para um lugar distante, e ali esbanjou tudo numa vida desenfreada. Quando tinha gasto tudo o que possuía, houve uma grande fome naquela região e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um homem do lugar, que o mandou para o seu campo cuidar dos porcos. O rapaz queria matar a fome com a comida que os porcos comiam, mas nem isso lhe dava. Então caiu em si e disse: "Quantos empregados do meu pai têm pão com fartura e eu aqui morrendo de fome? Vou embora, vou voltar para o meu pai e dizer-lhe: Pai, pequei contra Deus e contra ti, já não mereço ser chamado teu filho, trata-me como a um dos teus empregados." Então ele partiu, voltou para o seu pai. Quando ainda estava longe, seu pai o avistou e sentiu compaixão, correu-lhe ao encontro, abraçou e o cobriu de beijos. O filho então disse: "Pai, pequei contra Deus e contra ti, já não mereço ser chamado teu filho." Mas o pai disse aos empregados: "Trazei depressa a melhor túnica para vestir meu filho e colocai um anel no seu dedo e sandálias nos pés. Trazei um novilho gordo e um ataio. Vamos fazer um banquete. Porque esse meu filho estava morto e tornou a viver, estava perdido e foi encontrado." E começaram a festa. Ao mais velho, que estava no campo, ao voltar já perto da casa, ouviu a música e o barulho de dança. Então chamou os criados e perguntou o que estava acontecendo. O criado respondeu: "É teu irmão que voltou. Teu pai matou um novilho gordo porque o recuperou com saúde." Mas ele ficou com raiva e não queria entrar. O pai, saindo, insistia com ele. Ele, porém, respondeu ao pai: "Eu trabalho para ti há tantos anos, jamais desobedeci qualquer ordem tua, e tu nunca me deste um cabrito para eu festejar com meus amigos. Quando chegou este teu filho que esbanjou teus bens com prostitutas, matas para ele um novilho cevado." Então o pai lhe disse: "Filho, tu estás sempre comigo e tudo que é meu é teu. Mas era preciso festejar e alegrar-nos, porque esse teu irmão estava morto e tornou a viver, estava perdido e foi encontrado." Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então aqui nós temos a famosa passagem do filho pródigo, que é tanto pregada, mas eu só quero me atentar a um ponto. Quando este filho vai para o mundo, o pai considera que ele tinha morrido. Quando nós vivemos uma vida no mundo, é assim que Deus considera que nós morremos, porque é isso que o pecado faz conosco. Quando nós retornamos para Deus, Ele prepara um banquete, prepara a melhor roupa, coloca um anel, uma sandália nos nossos pés e se alegra pela volta. Nós morremos quando vivemos no pecado e somos encontrados quando vivemos em Deus. Basta analisar que, para Deus, quando vivemos no pecado, estamos mortos. Quando voltamos arrependidos, estamos encontrados. Então, aqui aquela questão que Deus é misericórdia e perdoa tudo, não. Ele perdoa desde que nós nos arrependamos. Vejam que o filho pródigo, ele está arrependido e diz: "Pai,
pequei contra ti e contra Deus. Isso é um sinal de arrependimento. Então essa passagem, claramente, ela acaba com esse discurso que nós temos muitas vezes pregados por aí, que Deus é misericórdia, que ninguém está no inferno. Hoje eu quero trazer uma questão muito importante para a nossa catequese de hoje, que foi um padre que me enviou do próprio site da CNBB. Eu quero ler uma matéria que está no site da CNBB. Eu vou deixar o link da matéria na descrição do vídeo para aqueles que quiserem acessar e ver como é o progressismo e a teologia da libertação está ali dentro. Porque se tivesse um mínimo de filtro, não colocariam essa matéria. Mas eu vou ler 2 parágrafos da matéria, só para a gente entender. A etapa continental do Sínodo dos Bispos, 2021-24, está sendo animada pela exortação bíblica extraída do livro do Isaías 54:2. Alarga o espaço da tua tenda. Para a presidente da Conferência dos Religiosos do Brasil, a irmã Eliane Cordeiro, a imagem da tenda é um sinal de abraço. Quando a gente se alarga, como nos pede o profeta Isaías, a gente alarga para abraçar que todos caibam nessa tenda, afirmou. Alargar a tenda, como uma metáfora que se aplica à igreja, é buscar uma experiência eclesial que acolha a todos. Mulheres, padres casadas, população arco-íris, população em situação de rua, povos originários. E agora, a frase que me chamou mais atenção. O mais contrário ao projeto de Jesus é o fechamento em uma igreja hierárquica e clerical. Quando a gente fala largar a tenda, estamos dizendo que na igreja Jesus é necessário ter espaços para todo. Reforçou. O que seria uma igreja hierárquica e clerical, que está nessa matéria no site da CNBB. Ou seja, está chamando, não está falando, mas no meu entendimento, está chamando tudo o que é tradicional de obsoleto, que tem que ocorrer uma igreja nova que acolha a todos. Obviamente, a igreja acolhe a todos, mas não acolhe o pecado das pessoas. A igreja pede que nos convertamos. Esse sempre é o ensinamento de Cristo. Jesus, ele acolheu a todos, porém, ele falou para todos, vá e não tornes a pecar. Ou seja, Jesus ele não é condizente com o nosso pecado, com o nosso erro, mas ele nos pede a conversão. Enfim, quando traz isto, uma igreja hierárquica e clerical, o que, ao meu ver como jornalista, o que esse texto diz é que nós precisamos nos abrir para uma nova igreja, porque a igreja tradicional, hierárquica e clerical, né? A igreja é hierárquica, ela não é democrática, né? Tem uma hierarquia, papa, cardeais, arcebispos, bispos, padres. Essa hierarquia deve ser seguida. Eu, como leigo, não tenho autoridade dentro dessa hierarquia, a não ser a autoridade que me cabe como leigo. Ou seja, eu não tenho a minha mão ungida, eu não posso celebrar o sacramento da Eucaristia, eu não posso celebrar uma missa. Entenderam? Eu não posso pregar na missa. Cada pessoa tem o seu lugar específico. Quando nós lemos a doutrina da igreja, nós entendemos perfeitamente isso. Isso não diminui ninguém, mas sim se mantém, né? O ensinamento apostólico, o ensinamento do próprio Cristo, que foi assim que ele deixou sua igreja. Quando nós falamos abertamente, isso está no site da CNBB,
que nós precisamos mudar e sair de sermos uma igreja hierárquica e clerical, quer dizer que você está falando que a igreja que existe de sempre, tradicional, ela não tem sentido mais e a igreja precisa se adaptar ao mundo. Claro, isso não está escrito formalmente, poderão falar que a minha interpretação é uma interpretação equivocada, mas o texto é muito claro. Qualquer bom entendedor, interpretador de textos vai entender o que eu entendi. Então rezemos muito, porque nós vemos como que essa infiltração modernista está dentro da CNBB, a teologia da libertação está dentro da CNBB. Rezemos pela nossa Santa Igreja. Salve Maria Imaculada, viva Cristo Rei. Um beijo grande dentro do seu coração.